Paz do Senhor, irmãos. Nossa, esse microfone aqui. Mas vai dar certo. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Opa. Aleluias. Amém. Eu vou ficar bem paradinho aqui. Amém. Amém, igreja. É uma honra e uma felicidade estar aqui. Eu gostaria de agradecer tanto aos irmãos dessa igreja, quanto ao conselho, os pastores, os líderes, pelo apoio, pela confiança. É muito bom poder voltar nessa igreja, é muito bom poder também dividir um pouco do que eu tenho aprendido e o que Deus tem falado comigo. Vou pedir para a igreja abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. Amém? Para quem não me conhece, eu sou Samuel, filho do pastor Eliseu, sou seminarista dessa igreja, assim como o Luan, o João, o Armando, a Camille. E a gente está numa série que é Encontros com Jesus. E pensando em encontros com Jesus, me veio esse texto. E eu vou estar lendo com os irmãos, amém? Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas, esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará ao ventre materno e nascerá uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve-se as suas vozes, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando das coisas terrenas, não credes, como crerás se for falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho de Deus, que está no céu. De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Amém? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer pela noite de hoje, Pai. Queremos te agradecer por esta honra de vir na sua casa, de poder cantar, de poder louvar, de poder entrar na tua presença, Pai querido. Que a mensagem de hoje seja movida pelo teu Espírito, que ela seja poderosa nas nossas vidas, Pai. Que não venhamos a ficar da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui de forma diferente. Que possamos não nos distrair com barulhos, com conversas, mas possamos focar no Senhor,
porque é isso que importa. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém, igreja. Pode se assentar. Encontro com Jesus, ou encontro com Deus. O Luan, ele ofereceu esse desafio desse tema, encontro com Deus, encontro com Jesus, e eu comecei a pensar, encontro. O que seria um encontro, na verdade? Eu pensei, será que encontro é como se a gente estivesse andando e do nada, pá, encontrei uma pessoa. Mas pensando sobre a palavra encontro, eu estava vendo algumas traduções e alguns conceitos de encontro, e um que eu gostei bastante é de separar tempo, lugar e intenção para uma conversa. E eu achei essa definição tão fantástica. E eu fui perguntar para algumas pessoas sobre encontro com Jesus, para outras eu falei encontro com Deus. Algumas pessoas me falaram daqueles movimentos, né, encontro com Deus, que o pessoal vai, não pode falar, fica um tempo lá, sem conversar, jejuando, buscando. Tem algumas pessoas que criticam um pouco desse movimento, outras que falam bem, mas de fato, quando algumas pessoas separam tempo para se encontrar com Deus, experiências sobrenaturais acontecem. Elas realmente, quem procura ao Senhor, acha. E eu tive uma experiência no seminário sobre encontro. A gente foi desafiado pelo pastor a, mais do que fazer uma devocional, separar um dia para um encontro com Deus. E teria que ser num lugar diferente, teria que ser um período grande de horas, e a gente teria que realmente estar consagrado, estar buscando. Seria uma situação nova, né? E eu fui bem trabalhado nesse encontro. Confesso para os irmãos que eu não acreditei tanto que só mudar o ambiente e, sei lá. E diversas coisas aconteceram, mas o que me chamou a atenção foi que eu descobri muita coisa de Deus nesse pouco tempo de encontro, e Deus falou muita coisa de mim nesse encontro. Ele me apertou e mostrou sobre encontro. E quando a gente pensa no encontro, a gente descobre algumas coisas. A gente descobre coisas da pessoa que a gente se encontra e também descobre coisas da gente. E na noite de hoje eu queria fazer uma pergunta. Nicodemos, ele se encontrou com Jesus. E se você pudesse ter um encontro com esse Jesus, mas de carne e osso, como Nicodemos, o que você iria perguntar para ele? O que você iria conversar com ele? O que vocês iriam discutir? E se nesse encontro o Senhor falasse para você, é necessário que você nasça de novo? Como que você iria estar para uma afirmação dessa do próprio Deus? Talvez algumas pessoas ficassem com medo, talvez algumas pessoas ficassem ressentidas, surpresas, talvez brava. Quem é você, Deus, para falar que eu tenho que nascer de novo? Não sei. Mas é fato que o Senhor encontrou com Nicodemos e ele escolheu esse homem, esse religioso, esse fariseu. Quando eu falo religioso, pode ser no lado ruim, mas também era um religioso, era alguém que buscava. E ele escolheu essa pessoa para falar sobre nascer de novo. Ele podia ter escolhido a samaritana, talvez no casamento, mas ele escolheu esse homem religioso.
E quando a gente olha para a religião, a gente pode olhar muito para o Evangelho de João, a qual essa carta foi escrita. O Evangelho de João foi escrito no seu último capítulo, o 21, no versículo 24 e 25, vai falar que é para que as pessoas pudessem crer. Vai falar dos testemunhos. Ele foi escrito pelo apóstolo João. E João tinha o objetivo, quando escreveu esse evangelho, de fazer com que as pessoas entendessem quem era o Filho de Deus. Que o Filho de Deus era Deus. E diferente dos outros evangelhos, esse evangelho ele é mais pessoal. João, o discípulo amado, ele coloca paixão, ele coloca ânimo, ele coloca pessoalidade. E esse evangelho ele é diferente. Ele pode ser dividido do 12 para frente como Jesus mostrando para os discípulos na prática, somente para os discípulos, e do 11 para trás, ele se revelando aos poucos. Ou ele pode, os sinais, até o 12, que é a morte e a ressurreição de Lázaro, como do 12 para frente, como as palavras e intenções finais do Senhor. E agora que a gente sabe o motivo que o Evangelho de João foi escrito, eu gostaria de contextualizar só mais um pouquinho antes de entrar na palavra. A gente vai falar sobre Jesus. E o Evangelho de João começa a falar como Jesus é a palavra que estava com Deus, que ajudou a fazer com que as coisas fossem feitas. E essa palavra se fez carne. E decorrendo do capítulo 1, a gente vê João Batista tendo um encontro com Deus. E por decorrer desse encontro, as pessoas começam a falar quem Jesus é. Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Jesus de Nazaré. E o pessoal já vai conhecendo o Senhor. E depois tem o casamento, tem o templo, Jesus vai ao templo, depois tem esse encontro, um pouco antes da Samaritana. Mas o que me chama a atenção é no capítulo 2, eu vou pedir, já está aberto no 3, então vamos para o 2:23, que vai falar onde Jesus estava. Estando em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém testemunhasse a respeito do homem, porque ele mesmo sabia da natureza humana. Amém? A gente começa a nossa história com pessoas que viram sinais do Senhor. Talvez você já tenha visto os sinais do Senhor na sua vida. Talvez você tenha uma fé intelectual. Talvez você tenha visto milagres. Talvez você tenha buscado por milagres. Tenha testemunhado milagres. Recebeu milagres. Muito provavelmente, Nicodemos estava no meio desses homens que creram somente por alguns sinais. Mas o erro desses homens é que eles não creram realmente em quem era Jesus e na missão dele. Então, na noite de hoje, eu gostaria de falar sobre esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, que leva ao novo nascimento. E esse encontro começa de maneira fantástica com Nicodemos. A gente vê no que fala, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um homem religioso.
era um homem zeloso, era um fariseu. E os fariseus, naquela época, eram tidos como os separados, os religiosos de verdade, os verdadeiros religiosos. Ele pertencia aos fariseus, que era uma classe política, além de religiosa. Por mais que às vezes a gente esteja acostumado a ouvir os fariseus sendo falados como hipócritas, como ruins, de fato eles eram homens piedosos e religiosos. Para você se tornar fariseu, você tinha que ir ao templo, tinha que dizimar, tinha que mostrar. Por isso que Jesus fala muito mal dos fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles agiam com falsidade, com negligência, sem amor. Nicodemos era um desses homens. Ele era um mestre pertencente ao Sinédrio, ou seja, ele era um cara muito importante, mestre entre os judeus. E ele estava aguardando o reino de Deus. E ele resolveu marcar um encontro com esse Jesus. Ele não sabia, mas ele estava marcando um encontro com Deus. Ao ouvir isso, enquanto eu estava estudando e conversando com algumas pessoas, eu lembrei daquela música, Eu marquei um encontro com Deus. Acho que os irmãos conhecem, né? E, de fato, ele marca. Ele marca à noite. E o que chama muita atenção é porque algumas pessoas possam argumentar assim, ele marcou à noite porque ele estava com vergonha, talvez com medo. Outros comentários, outras pessoas talvez vão dizer que ele marcou à noite por conta de respeito. Por respeito ao mestre que ele iria perguntar, ele marca nesse horário. A gente não sabe muito a intenção dele, mas de fato ele marca um encontro com Jesus. E aqui a gente vê um pequeno erro de Nicodemos. Vamos no versículo 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele tem um falso entendimento de quem é o Senhor. Mas ele enxerga coisas boas, ele enxerga sinais, ele enxerga que esse homem está com Deus, que ele é enviado de Deus. Parece que ele quer saber o que Deus quer comunicar por meio desse homem. Mas aqui a gente vê que não adianta a gente entender o Evangelho em poucas partes. Não adianta a gente conhecer o Senhor por algumas partes, como se fosse alguém enviado por Deus. A gente tem que entender o porquê o Senhor foi enviado. Conhecer ao Senhor só uma parte não é o suficiente. Nicodemos não entende quem realmente é o Senhor e espera a resposta da sua vontade. E no versículo 3, a gente vê algo muito interessante. A princípio vai parecer que o Senhor ignorou completamente o que Nicodemos falou. Respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece que Jesus foi meio ignorante, né? Essa palavra nascer de novo, quando a gente olha para o grego, é nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus. Jesus, ele entende que Nicodemos não faz ideia do que Jesus veio fazer, não faz ideia de quem ele é e está confuso. E Jesus fala, para ele entender o reino, para ele ver o reino, ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer do alto, ele precisa nascer de Deus.
O que seria esse nascer de novo? Será que era necessário esse nascer de novo? A gente vai ver que sim. Para você entender o reino de Deus, para você viver o reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Jesus não faz uma recomendação. Em verdade te digo, que é recomendável que você nasça de novo. Que você vai ser um cristão melhor que você nasça de novo. Para ver o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo. E aqui a gente já entende a primeira lição de hoje sobre o que é nascer de novo. Nascer de novo é um novo em todas as áreas. É um novo no meu coração, é um novo na minha mente, é um novo na minha vida, é um novo no meu caráter, é um novo no meu sonho, é um novo nos meus gostos, na minha aparência, na minha esperança, na minha família, na minha promessa. É um novo futuro. Precisamos nascer de novo. Precisamos ter esse renovo como uma criança em todas as áreas. Quando uma criança nasce, ela não vem com o coração da mãe, com um rim da mãe, não. Ela tem tudo novo. É necessário que nasça de novo. E lendo o versículo 4, parece que Nicodemos não entende. Nicodemos fala, como que alguém pode nascer sendo velho? Acaso teria que voltar para o ventre da mãe? Parece uma resposta meio ingênua. Tem alguns teólogos que vão afirmar isso, outros vão falar que Nicodemos, como era um mestre, ele entendeu e quis dar um cutucãozinho em Jesus para ver até onde ia essa ideia. Para ver até onde ia. Nascer de novo é recomeçar. Essa era a ideia. Algumas pessoas podem dizer que, será que nascer de novo não é ser bem-sucedido? Será que nascer de novo não é bênçãos espirituais? Estar debaixo da mão do Senhor? Ou talvez se tornar filho de Deus e usufruir de tudo que essa terra tem de melhor? A gente vê que em João 19, vai mostrar que Nicodemos era um homem de posses. E mesmo sendo um homem de posses, um homem poderoso, era necessário que ele nascesse de novo. E então, o nascer de novo, o que seria esse nascer de novo? A gente falou sobre em todas as áreas, mas nascer de novo é mais do que isso. É recomeçar em Deus, é deixar para trás conceitos, é recomeçar a partir de um encontro com Cristo. Talvez você tenha que perder para nascer de novo. Nascer de novo é rever tudo que a gente acredita, todas as nossas vontades, todos os nossos preconceitos, tudo que a gente tem por certo e errado, e basear isso em Jesus, basear isso na Bíblia. É mais complexo do que parece. Demonstra mudança. Talvez nessa noite você esteja igual Nicodemos. Esteja igual Nicodemos. Seja uma pessoa boa, religiosa, uma pessoa que até vê sinais de Deus em alguns lugares, ou quem sabe na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos da igreja. Talvez você entenda que Deus é um cara bacana, um cara bom, mas que não é para você. Talvez você entenda o Jesus como um cara inteligente, mas para você entrar nesse reino, para você ver esse reino,
é necessário mudança, é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo vai te dar o ânimo da segunda, o ânimo da terça, o ânimo para ser um cristão melhor, o ânimo para mudar, o ânimo para recomeçar, o ânimo para rever seus conceitos, o ânimo para mudar quem você realmente é. E agora o papo vai ficando mais sério com Nicodemos. Jesus, ele vai aprofundar essa ideia. Versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Engrossou o caldo, né? Quem não nascer da água e do Espírito. O Senhor não está falando de um novo nascimento, mas Ele está falando desse mesmo nascimento em outras palavras. Quando a gente olha água e Espírito no Antigo Testamento, principalmente em Ezequiel, está muito ligado a uma renovação, a uma purificação. Ezequiel 36, 25 e 27, vai dizer que aspergirei água pura entre vós, porém dentre vós o meu Espírito. Está falando de purificação de coração, está falando de transformação, de um nascer purificado, de um nascer renovado. E o terceiro aspecto que eu quero mostrar é que o nascer de novo é sermos limpos, transformados. Uma transformação de purificação. Mas a gente não deve ficar somente no entendimento do Antigo Testamento. Quando a gente olha, principalmente em Atos, para a água e para o Espírito, tem uma linguagem diferente. Tem uma linguagem de arrependimento. Tem uma linguagem de arrependimento. João Batista batizou com arrependimento. O Espírito move a igreja a um arrependimento. Esse arrependimento, sim, vai gerar pureza, vai gerar limpeza, vai gerar transformação. Mas, sem esse arrependimento, ninguém virá a Deus. E o versículo 6, ele vai aprofundar mais essa ideia. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mudança, ela é necessária na vida do cristão. Mas eu vou deixar uma ressalva. Muitas pessoas vêm para a igreja e acabam abandonando as práticas do pecado. Antes eu mentia, agora eu não minto mais. Antes eu fumava, agora eu não fumo mais. Antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Antes eu era dependente, agora eu não sou mais dependente. Adulterava, não adultero mais. Antes eu roubava, não roubo mais. E a mudança realmente ela é necessária para o cristão. Mas como quarto conceito de nascer de novo, é o nascimento que vem pelo Espírito. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quando o Espírito encontra o ser humano, acontece milagre. Acontece mudança de coração. Ele pega aquele coração de carne aquele coração de pedra e transforma no coração de carne. É mais do que uma mudança, uma máscara, uma mudança de atitude. Agora eu vou me controlar para não fazer isso. Mas o seu coração muda. Antes você amava o pecado. Agora você ama o que é de Deus. Você odeia o que é do mundo. Você não se contamina. E é necessário buscarmos por essa transformação. É necessário clamarmos para o Espírito derramar em nós para que essa mudança seja feita.
A gente tem o exemplo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, o homem com tantas falhas, mas que tinha o coração de Deus. Buscava intimidade, buscava por mudanças. Jesus ele explica essa diferença sobre o coração de carne, sobre um coração do Espírito, que produz as coisas do Espírito, que procura por mudança. E, ao ouvir isso, gera espanto em Nicodemos, gera espanto. E a gente vê que aquele homem que muito conhecia a Bíblia, muito bem poderia falar, que tinha sua piedade muito bem desenvolvida, tinha talvez muito dos seus caráter, não entendia dessas verdades, não realmente precisava nascer de novo. Os fariseus tinham uma falsa piedade. Eles buscavam como se fosse uma escada. Alcançar preciso diante de Deus, subir essa escada para que Deus pudesse ver, para que a salvação dele pudesse ser conquistada, para que as outras pessoas pudessem admirar. E Deus fala que é necessário mudança de coração, é necessário santidade, é necessário arrependimento, é necessário mais do que aparência. É uma mensagem um pouco dura. E quando eu estava lendo, parece que Deus estava me batendo. Pá, pá, pá. Essa mensagem não é para alguma pessoa, talvez aquela pessoa que faltou no culto hoje, ou talvez para aquele seu amigo. Até pode ser. Mas essa mensagem tem que ser para nós, para a gente refletir, para a gente se arrepender, para a gente mudar. Um coração que não tem santidade, não tem arrependimento, não tem mudança, é um coração que não conhece a Deus, é um coração que não conheceu ao Senhor. Tem uma ilustração que eu acho um pouco engraçada, meus irmãos. Vai falar que certo homem, ele chega atrasado e ele dá uma desculpa de que ele foi atropelado por um caminhão de 2 toneladas. E esse homem está normal, bonito, cabelo penteado, todo pomposo. Daí vão falar que ou esse homem, ele é um homem louco, ou ele é um mentiroso. Porque como você tem um encontro com um caminhão que é grande e você continua da mesma forma? O nosso Deus é maior que um caminhão. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é forte. E a gente encontrou Ele. E se a gente não mudar, se a gente não entender quem é esse Deus, se a gente não procurar amar, a gente é mentiroso. A gente realmente não encontrou. Ou a gente é louco. E essa conversa ela vai chegando ao fim. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
aqui o Senhor está falando do efeito do Espírito, do efeito do vento. O Espírito é livre, ele sopra, ele age, ele conduz, ele escolhe. Meditando um pouco nessa passagem, uma pessoa me perguntou: Samuel, eu queria a sua opinião sobre um assunto. Eu tenho um amigo, e esse amigo ele não muda. Eu falo de Cristo, não muda, não é transformado. E eu falo, e parece que a pessoa não conhece. Parece que a pessoa continua. E talvez você conheça pessoas assim. Talvez você conheça pessoas ruins, pessoas que você fala, nem Jesus conserta. Talvez você seja essa pessoa que fala assim: eu acho que na minha vida nem Jesus conserta. Talvez você já tentou. Você já orou, você já pregou. Quem sabe é um parente seu, um filho. O Espírito Santo, ele age, ele sopra onde ele quer. E a gente não entende. Se o Espírito Santo soprar, essa pessoa, ela muda. Essa pessoa é transformada. Quem aqui não conhece um caso de pessoa que o Espírito alcançou? De pessoa que a gente achava que era impossível mudar, mas essa pessoa mudou da água para o vinho. Que as pessoas, talvez o mundo não entendam a mudança. Talvez nós, crentes, nem entendemos a mudança. Esse é o poder de Deus. É isso que Deus faz na vida das pessoas. É isso que Deus faz na vida de quem é nascido. Ele muda. Talvez você esteja com pecado, talvez você esteja com uma dificuldade e pensa, nem o Senhor pode resolver meu problema. O Senhor pode. O Espírito Santo pode. O Espírito Santo é livre. Ele sopra onde quer. Ele faz. Ele é conhecido. Ele pode fazer. Nicodemos, no verso 9, continua sem entender o mestre, provando mais uma vez que não é a Bíblia que a pessoa precisa ter para ser salva, mas é o encontro com Deus, o dia a dia. Não é só o conhecimento. Bíblia não garante salvação. A pessoa pode ser um teólogo, um pastor, um professor de EBD, um missionário, um discípulo. Pode ser um seminarista, ou algum dos outros seminaristas. É necessário nascer de novo. Essa mensagem bate muito em mim, igreja. Verso 11 ao 13, Jesus questiona muito Nicodemos sobre ele não aceitar o testemunho, sobre como ele quer saber das coisas elevadas, mas não entende o básico. E muitas vezes a gente age assim. E o que me chama a atenção é o verso 14. Os irmãos estão com as Bíblias abertas? Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Jesus usa o exemplo de Números, capítulo 21, do seu povo. Aquele mesmo povo, que é como se fosse filho dele, como se ele tivesse feito nascer. Esse povo rejeita a provisão de Deus. E por conta do seu pecado,
cobras vão e picam. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele promove cura através da serpente de bronze que foi levantada por Moisés. De forma semelhante, você, temos um veneno. Fomos picados pelo veneno do pecado da serpente e precisamos de cura. Precisamos da misericórdia do Senhor. Muito mais perigoso que uma picada é o nosso pecado, igreja. E o Senhor é tão misericordioso que foi necessário que ele fosse levantado. Foi necessário que ele fosse morto pelos nossos pecados. Naquela passagem, só precisava olhar para a serpente de bronze para que você fosse curado ou curada. Samuel, o que é preciso fazer para que eu possa nascer de novo? Será que pelas minhas forças? Eu já adianto que não. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que está aqui essa noite, pode fazer com que você reconheça esse veneno do pecado na sua vida. Reconheça o seu estado, reconheça que você não só precisa encontrar a Jesus, mas precisa nascer de novo. E você precisa olhar para Cristo, olhar para a cruz, ter fé, confiar. Meus irmãos, éramos pecadores, ainda somos pecadores, mas se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados, se Cristo não tivesse se dado como ato de misericórdia, onde estaríamos? Você precisa crer, você precisa confiar. Confiar que o milagre que Jesus fez na cruz foi muito maior que um milagre de cura que talvez Nicodemos viu. Foi muito maior que um milagre de cura de visão, de alguém era surdo e passou a ouvir, ou de alguém que não podia andar. Precisamos crer. E qual que será o resultado? Um dos textos mais famosos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos crer no sacrifício de Cristo. Não apenas no domingo, mas na segunda-feira. Precisamos estar tão alegres com o sacrifício de Cristo que possamos mostrar para as outras pessoas para que elas também possam crer. Mostrar o resultado desse novo nascimento. Eu queria perguntar aqui nessa noite. Você já nasceu de novo? Não precisa responder, não precisa levantar a mão. Se hoje você sente essa necessidade, o Espírito batendo no seu coração, você pode olhar para Cristo. Você pode olhar para o Senhor. Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que é amor. Você pode olhar para o Senhor. Meus irmãos, isso é lindo.
É lindo a nossa confiança no Senhor, que pode tudo fazer. E eu falo para vocês que essa é a decisão, esse realmente é o encontro mais importante que a gente precisa ter. Mais do que qualquer coisa, precisamos nos encontrar com Deus. Precisamos dessa mudança nos nossos corações. Precisamos nos encontrar com o Senhor. Se você gostaria de ter esse encontro, eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Se você, assim como Nicodemos, precisa desse encontro, se você precisa de mudança, se você sente que precisa de mais santidade, se você teve esse encontro com o Senhor, mas sente que ainda falta um pouco, coloque a mão no seu coração. Se você coloque a mão no seu coração, abaixe sua cabeça, eu estarei orando por você, amém? Pai querido, Pai de misericórdia, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que escolheu um encontro conosco, é um Deus que escolheu se manifestar, é um Deus que escolheu a pessoalidade, é um Deus que escolheu mudança. O Senhor não quer que continuemos da mesma forma. O Senhor não quer que nós se achemos bonzinhos perto do Senhor. O Senhor quer que a gente realmente entenda que sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor quer entrar nos nossos corações, o Senhor quer mudança, o Senhor quer relacionamento, o Senhor quer se encontrar conosco, o Senhor quer mostrar quem realmente eu sou e quem realmente o Senhor é. O Senhor quer que conheçamos o Senhor e por meio desse conhecimento, por meio desse relacionamento, por meio desse amor, que sejamos transformados, que seja algo natural, que não seja uma máscara, que não seja algo forçado, mas que seja algo leve, que seja uma transformação na nossa vida, que possamos ser transformados para a segunda-feira, para a terça-feira, para mostrar para as outras pessoas o poder de Deus, que Deus pode transformar até mesmo a pior pessoa do mundo, que Deus pode nos transformar, nos livrar do pecado, que Deus pode fazer infinitamente mais, que Deus pode alcançar o oprimido, que Deus pode alcançar a minha vida, que Deus pode alcançar a sua vida. Sabemos que não vai ser fácil, mas a parte difícil o Senhor já fez. O Senhor já se entregou. Foi necessário que o Senhor subisse ao madeiro. E não foi fácil. Foi doloroso. A parte difícil o Senhor já fez. Basta apenas que você creia. Basta apenas que você reconheça. Basta apenas que você entenda quem o Senhor é. E Ele pode fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida e na vida de quem quer que seja. Nós te agradecemos, Senhor. Amém.